Boa noite, mais um Lanterna do Web. Espero que vocês estejam curtindo aí com a família esse domingo. E queria primeiro desejar boa noite a todos. Boa noite, Eric. Tudo bem? Boa noite, grande Abraham, pessoal. Eu tô sem áudio? Tá sem áudio? Tá sem Agora áudio está com mesmo? áudio. Agora você tá, Boa agora eu estou noite. escutando. Boa noite, grande Abraham. Boa noite, galera aí. Pessoal que tava falando que eu tava sumido aí, que eu tava maluco. Tô por aí, tô na correria, por isso que eu não tô aparecendo esses dias, mas estou vivo ainda, tá? Semana passada eu não apareci. Preparando a grande convenção que será sábado, mas sexta-feira já tem o esquenta. Sexta-feira no Figueira. Já tô avisando. Amanhã eu vou disparar um e-mail para todo mundo. Deu sold out aí, tá? Pelo que eu ouvi falar. Então, vai ser a casa cheia aí no sábado. Então, na sexta, Parabéns. quem quiser chegar antes, tá? É, Quem quiser chegar antes na sexta-feira, a partir das 18, né, Abrão? A gente vai fazer um esquenta ali no Figueira. Infelizmente, a live não vai ser possível fazer ou vai entrar sem filtro de lá. Então a gente fica das 6 Você até pode as. assistir de lá. Quando eu terminar, eu desço, a gente continua o bate-papo. A gente faz das 6 até as 7h50 ali. Aí você sobe, a gente faz um vai entrar sem filtro, dependendo um pouco mais curto. Depois você desce de novo e encontra o pessoal. E Beleza? eu tô aqui com uma pessoa aqui. Tô aqui com uma pessoa aqui, acompanhando o Weintraub Sem Filtro em loco. Tudo bem, Wendy? Tudo na paz. Tá sendo maltratada? Tá sendo maltratada? Muito bem tratada, como sempre. Tá bom. E a lanterna, hein? Boa lanterna. Bom, o que eu queria mostrar hoje era o que acontece com os aliados e com os inimigos dos Estados Unidos. Eu não. Evidentemente que dos países do mundo, eu considero os Estados Unidos um dos melhores países para você morar com uma família, com filhos, para o futuro dos seus filhos. Eu poderia ter ido para vários outros países, infelizmente, pelo rumo do nosso país, pelas escolhas também que a população acabou fazendo, eu saí do Brasil, né? me candidatei, me candidatei. Desculpa, o que acontece? Eu poderia ter ido para outros países, eu poderia ter ido para Espanha e Portugal, sou cidadão português e espanhol, poderia ter ido para o Canadá, Estados Unidos, para Israel, mas para a União Europeia, mas como eu tenho filhos, eu vejo os Estados Unidos como um país com as melhores perspectivas para os meus filhos. Fosse qualidade de vida, quero esperar o mundo acabar, talvez um país da Europa, passaporte europeu, pode ser até mesmo Portugal. E vai lá, esquece da vida e toca, vamos que vamos. Eu considero os Estados Unidos um bom país, uma boa nação, tem valores bons, principalmente para os americanos. Se você for aliado, se você for lacaio, se você for subserviente aos Estados Unidos, muitas vezes você vai se rasgar. E não necessariamente os Estados Unidos tratará os seus aliados melhor do que os seus inimigos vencidos ou que se renderam. Ele trabalha de acordo com os interesses, os Estados Unidos trabalha de acordo com seus próprios interesses, seus objetivos, para maximizar as oportunidades, qualidade de vida dos americanos. Ah, não é justo, vai para lá, paga imposto, óbvio, você precisa ter qualificação para ir para lá, trabalha, paga imposto, vira americano e para de reclamar. Essa é a cabeça dos americanos. Eu não concordo com isso, eu sou contra você ter posturas predatórias. Eu sou contra você tratar inimigos melhor do que você trata aliados. E é importante notar
ele muda de posição rapidamente. Quem era inimigo vira aliado, quem era aliado vira inimigo, rápido, hein? Então, eu preparei uma apresentação aqui para as pessoas ficarem atentas a esse jogo. Hoje, o STF é inimigo dos Estados Unidos. Ele, para virar a mão, é um estalo de dedo. Se conseguirem fechar um acordo, acabou o problema com as empresas americanas, não haverá mais problemas com o Rumble, com o Meta, com a empresa Meta do Zuckerberg, com o WhatsApp. Acabou todos os problemas com todas as empresas americanas que têm sido gerados, principalmente a chancela do STF, a cabeça dos americanos. Acabou? Fechou? Vocês estão se distanciando da China? Se aproximarão do Brasil, dos Estados Unidos? Brasil, fechou? Fechou? Vira a página. Bola que segue. Então é importante ter na cabeça para você não ser feito de otário, como muitas pessoas foram feitas ao longo do tempo. Você, eu não estou falando de você individualmente, brasileiros, né? Vocês estão no farol, vocês estão mais preparados para essa turbulência. Mas é importante, veja, eu moro nos Estados Unidos, eu acho um país bom para você morar, não é um país essencialmente mau, porém, tem muitas coisas ruins e tem muito mais coisas boas. O saldo geral é amplamente positivo, se eu não estaria lá. Mas não se iludam. Se entrar de gaiato, ele vira a posição e você fica com a brocha na mão. Como? Eu vou mostrar aqui na apresentação. Põe aí, Eric, por favor. Isso daqui não foi Estados Unidos, verdade seja dita. Aqui foi Inglaterra, França, Inglaterra e França, né? Eu vou mostrar porque foi o começo da Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, eu podia voltar mais tempo atrás, mas só as últimas guerras grandes que os Estados Unidos esteve envolvido, o que aconteceu com os aliados, o que aconteceu com os inimigos. Então, com um aliado, a República Tchecoslováquia era uma aliada dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, e foi entregue de forma vexatória, de forma humilhante, de forma covarde, viu, para o Adolf. Chegaram, não, o pessoal não tinha um representante da Tchecoslováquia aí. Falou, beleza, pode ocupar os Sudetos, que era tipo, vamos falar assim, 1/4, 20% ali na fronteira, onde vivia principalmente pessoas que falavam alemães, né? Deutsch, Volksdeutsch, eram alemães, eram considerados alemães que viviam em território tcheco. Mas é uma região estratégica, nas montanhas, dominou ali sem invadir o resto. Deixaram entrar, entregaram para a Alemanha, passou um mês, a Alemanha invadiu tudo. E o que essa turma fez? Nada. Esse goiaba aí, que é o Chamberlain, voltou para a Inglaterra e falou, paz no nosso tempo, eu tenho aqui um acordo assinado com Adolf, falando que haverá paz, que acabou, não tem mais estresse. Então, lembra, aliado, amigão, entregaram e nem chamaram nem para conversar. No final da Segunda Guerra Mundial, a Polônia, a República Tcheca lutaram do lado dos aliados. A República Tcheca não, porque não chegou nem a trocar bala, né? No começo foi uma invasão, passaram... Mas a Polônia lutou mesmo contra o Adolf e contra a Rússia. Lutou de todo lado. A guerra inteira, não tinha contingentes significativos de poloneses lutando pelo Terceiro Reich, como tinha na França. E aí a Polônia foi tão destruída quanto, ou mais, do que a Alemanha. Terminou a guerra, a Polônia foi entregue para o Stalin, mas não teve nem discussão. Não, mas a Polônia deixa de fora. A Alemanha, 2/3 da Alemanha ficou livre. 1/3 foi entregue para a União Soviética, mas a Polônia foi entregue integralmente para a União Soviética, viveu 40 anos na desgraça total, 50 anos na desgraça total, 45 para ser justo, né? Desgraça total. Reconstrução
Quem recebeu ajuda depois da Segunda Guerra Mundial? Dos Estados Unidos para reconstruir. Quem recebeu mais ajuda? A Inglaterra ou a Alemanha? Foi a Alemanha. Quem recebeu mais ajuda? A Polônia ou o Japão? O Japão. Quem recebeu mais ajuda? Esse que é o problema. Mas não foi só aí. Eu poderia citar um monte de pessoas que estavam com o Adolf na SS e tal, nas áreas industriais, nas áreas de governo, juízes. Eles pegaram o topo, pegaram realmente só o topozinho, as pessoas mais salientes, enforcaram alguns, prenderam por 10 anos, 12 anos, outros, mas absorveram um contingente grande de membros do regime nacional-socialista na nova Alemanha, sob ocupação americana e dos aliados. E bola para frente. Teve um evento que é muito famoso, que chamava Operação Paperclip, a clipe de papel, né? Operação Paperclip, que você pode falar nazis em NASA, né? Os nacionais socialistas que montaram o programa espacial americano, a NASA. Teve uma operação para levar 1.600 cientistas e engenheiros alemães para montar para os Estados Unidos e nos Estados Unidos montar o programa espacial. O mais famoso deles foi o Wernher von Braun, que era membro da SS. Isso é voluntário. Você podia não se alistar na SS e falar, não, eu sou do exército, quer me mandar para a guerra, não tem problema. Para ir para a SS, você tinha que pedir. Ele entrou em 40 na SS. Era para valer o cara. Só que ele desenvolveu, ele foi o cabeça, o chefe do programa alemão chamado V2. Esse foguete aí. A Alemanha, no último ano de guerra, ficava lançando esses foguetes da Alemanha em Londres. A primeira vez que isso aconteceu, jogava foguete lá da Alemanha direto e caía em Londres. E esse foguete foi a base depois dos foguetes de exploração espacial e também dos mísseis balísticos intercontinentais para eventualmente uma guerra nuclear. Lembrando, o único episódio de bomba nuclear que foi lançado não foi com míssil balístico intercontinental, foi com avião, bombardeio. Então, veja, na hora do pragmatismo, passaram uma borracha no passado do cara e trataram ele melhor do que os ingleses que levaram a bomba na cabeça. Não estou falando, meu Deus do céu, está errado, que horror, não pode ser pragmático. Eu estou só mostrando para vocês que, se for do interesse dos americanos, eles viram a página, viraram. Vamos ser justos. Talvez os Estados Unidos tenha mudado. Vamos ser justos. Vamos ver se os Estados Unidos mudou ou não. Ao longo da apresentação, vocês tirem as suas conclusões. Então, um membro da SS que tivesse habilidades, passa a borracha, meu, amigo, amigão. Outro exemplo, podia falar de vários, mas esse daí, quem não sabe, é o casamento do Goebbels. É o casamento do Goebbels, e tem esse garotinho loirinho do lado do Goebbels. Goebbels era um demônio, um monstro. É o cara da propaganda do Adolf. Esse que é o Goebbels. E esse garoto loirinho é o enteado, é filho da esposa, ele casou com essa mulher aí, e já tinha, Marlene, ela já tinha um catatal, né, loirinho e tal, do primeiro casamento. Ela separou, não ficou viva, separou, casou, e ele estava lá no casamento do Goebbels. Ah, mas foi só um episódio. Imagina, viveu junto com eles a vida inteira. Esses todos são as 6 crianças do casamento do Goebbels. Mas o loirão aí, era membro da SS, no fronte oriental ainda, contra a Rússia. É o enteado do Goebbels. Nacional-socialista, SS, medula total. O papai dele era industrial, 100% envolvido com esforço de guerra, com crimes, com tudo que o Adolf fez de mal. O que aconteceu com esse daqui? Ele escapou, porque a família do Goebbels, ele, a mulher e os 6 filhos deles, o enteado não, o enteado estava fora do bunker. O enteado, ele estava lá
estava fora, estava guerreando, estava lutando. Mas ela e ele se mataram e mataram os 6 filhos também. Os 6 morreram, ficaram lá até o final. Eu acredito hoje em dia que o Adolf escapou num U-boat, num submarino, e terminou os dias, mais ou menos, ele deve ter morrido entre 52, talvez 54, 55, estourando na Argentina. Tá? Infelizmente, hoje eu acredito nisso. Mas muitos se mataram, e aqui o casal e as crianças se mataram. Eles mataram as crianças, depois se mataram, né? Mas ele escapou. E o que aconteceu com ele? Com o enteado do Goebbels. É uma das famílias, ele teve 4 filhas, mudaram de nome, porque mudou o nome, né? O nome dele é Harald Quandt. Mudou o nome, mas as filhas dele herdaram o conglomerado industrial, que, entre outras empresas, controla, por exemplo, a BMW, a BMW. E bola para frente, mas eu falo da BMW, mas posso dar um monte de outros, conglomerados industriais alemães que fizeram isso, participaram diretamente, os donos participaram diretamente do esforço de crimes de guerra do Adolf. E, bola para frente, passou, virou a guerra, amigos, negócio à parte. E na guerra do Vietnã, o que aconteceu quando os Estados Unidos decidiu sair? Ficaram lutando lá 10 anos, 50 mil soldados americanos morreram, vamos embora, acabou. Eles foram embora. Vietnã do Sul e do Norte. O Vietnã do Norte estava na mão dos comunistas, o do Sul estava debaixo dos Estados Unidos, lutando diretamente, um monte de soldados, um monte de oficiais, um monte de civis, um monte de pessoas lutando contra os comunistas. Só que eles perderam a guerra. O que aconteceu quando os Estados Unidos caiu? Tinha um monte de líderes políticos, generais, oficiais, soldados, todo mundo que deu tiro nos comunistas. Agora os comunistas ganharam. O que o comunista vai fazer com ele? Vai matar. Vai matar. O pessoal entrou em pânico. Os Estados Unidos retirou os americanos no final de helicóptero. E o que a população fez? A população correu, entrou em desespero aqui. Se atirava, se pendurava nos helicópteros. Tem mais um detalhe. Em todo o Sudeste Asiático, porque isso não aconteceu só no Vietnã, depois aconteceu no Laos e no Camboja também. E nessa região você tem uma coisa que é muito curiosa. Uma população chinesa étnica. Eles são chineses que foram para o Vietnã, para o Sul, para o Vietnã, para a Indonésia, para a Malásia, para o Laos, para o Camboja, há 500 anos atrás, há 600 anos atrás. Mistura um pouco, mas eles continuam sendo chineses, falando mandarim, se identificam como chineses e são segregados. Eles não praticam todas as atividades da economia que os indonésios, que os malaios, que os vietnamitas praticam. Eles são segregados. Então, muitas vezes, eles foram utilizados pelo regime da vez que dominava para praticar atividades que separavam eles da população. Então, cobrança de impostos. Cobra imposto. O chinês vai cobrar imposto. O chinês, ele vai ser o banqueiro, vai emprestar dinheiro, vai fazer alguma atividade de comércio, atividade profissional liberal. São os chineses. Ele fica segregado, comerciante, comercializar, porque todo mundo fala chinês, então fica mais fácil. Comercializa do Vietnã para o Camboja, do Vietnã para o Laos, para a Malásia, para a Indonésia, eles falam o mesmo idioma, se identificam como chineses, para Singapura. Cria um ódio. Não se integrou, não desapareceu. E aí, quando vem um ditador no regime, um rei, ele pega ainda essa população e restringe. É como se você tem cachorro, uma casa grande, casa de fazenda. Geralmente, não todo mundo, eu não faria isso, mas tem gente que deixa cachorro grande do lado de fora e o cachorro de companhia, o pet, dentro de casa. Então, o cara às vezes tem um poodle dentro de casa e tem um Rottweiler do lado de fora. E o que acontece? E o poodle tá lá, né? Tô aqui no bem bom, tá aqui no sofá, carinho e tal. E o Rottweiler só tá vendo, né? Um belo dia, ou um pastor lá, só vendo, um belo dia,
o dono dá uma toca, o Rottweiler, o cachorro só... Acabou, cospe o bicho. O chinês, aconteceu isso várias vezes. Esse pessoal que corria desesperado tinha muito chinês e tinha muito cidadão local mesmo. Tinha os dois. Tinha as duas coisas. Então, o que acontece? Ali, quando cai o regime, o pessoal fica desesperado, entra em pânico. E põe a apresentação, por favor. E quem consegue escapar de uma forma antecipada, quem entra no desespero, não conseguiram ir embora de avião. Então, o que aconteceu? Eles foram embora de barco. Tem vários e vários relatos. Eu conheci um cara que era oriental, estava estudando com ele, e ele andava de muleta, né? Aí a gente ficava amigo, conversava, chinês. Um chinês que andava de muleta, aleijado, bem aleijado mesmo. Eu fiquei amigo dele, batia papo com ele e tal, e me contou a história dele. Pô, e aí? Eu sou chinês, tal, disse que lá. É chinês, nasceu onde? Eu nasci em Saigon. Não, ele era do Camboja, eu nasci lá. Ah, mas daí, foi a primeira vez, estamos falando da época que não tinha internet. Aí eu estudei com ele nos Estados Unidos. Aí ele me explicou, quando caiu o regime, quando os comunistas vieram, a gente entrou num bote, a gente foi para a praia, eu e minha família, a gente pulou no mar, subiu num bote e foi, porque eles iam matar. E aí a gente ficou boiando. Quanto tempo vocês ficaram boiando? 5 meses. Ele ficou 5 meses boiando. E o que aconteceu nesse período de 5 meses? Dava muita epidemia, dava doença, ele pegou pólio ali no barco. E ficou aleijado, conseguiu sobreviver, mas ficou aleijado. Então aqui é um relato, né? A gente pertencia ao lado que perdeu a guerra, eu e minha família fomos perseguidos, é um relato. A minha família só foi se reencontrar, saímos do Vietnã, eu fui parar lá na América, mas até a gente conseguir se reencontrar, se reunir, demorou 17 anos, porque um consegue chegar, o outro está não sei aonde, o outro morreu, encontraram, está escravizado, pirata pegou. Terrível a história. Amplos relatos. Você teve provavelmente pouco menos de 1 milhão de boat people que conseguiu sobreviver. Mas você tem estimativas que pelo menos 250 mil morreram no processo. O que aconteceu em Cuba é fichinha, perto do que aconteceu ali no Sudeste Asiático. Porque de Cuba para os Estados Unidos é rapidão. Você não fica boiando muito tempo. Pode morrer, tubarão pode comer, mas não tem pirata. Entendeu? Não é a mesma coisa, é outra viagem. Eles pulavam no mar e ficavam à deriva. Então, vamos tentar chegar na Austrália. Não conseguia chegar, muito longe disso daí. E quando saía, naquela região tem muito pirata. Aí eles enfrentavam roubo, violência sexual, abuso, tempestade, doença, desidratação, porque a água, onde beber água, fome e afogamento. Uma tragédia. Ah, mas isso nunca mais vai acontecer, Abraão? Você está dando relatos que os Estados Unidos têm um inimigo e aí esse inimigo vira amigo? Não. Agora você está falando que os aliados que estavam lá num país que ele estava em guerra, ficou do lado dos Estados Unidos deixou os caras com a brocha na mão. Isso nunca mais irá acontecer. Opa! O que aconteceu na guerra do Vietnã, Eric? Temos imagens? Guerra do Afeganistão. Guerra do Afeganistão. Quando os Estados Unidos resolveu sair do Afeganistão, todos os americanos saíram. E os afegães que estavam lá lutando contra os talibãs, dando tiro, servindo de intérprete, de guia, sendo fornecedor de comida, de serviço para os americanos. O que aconteceu com essa turma? Entrou em pânico. Na hora que o bicho pegou, aqui, ó. Tem filme sobre isso. Olha lá. Na hora de ir embora, os amigos aí. Devia ser um guia, devia ser amigos mesmo, né? Entraram no avião. Fornecedor,
um fornecedor de alimentos, um tradutor, um guia, está na base um aérea. soldado que estava lutando contra. Tinha soldado afegão lutando contra o Talibã. Entra em desespero. Foram embora lá, os pessoas caindo do avião. O cara ficou pendurado, pensou, não, eles vão me levar, são meus amigos e tal. Aí, ó. Eu não queria passar a imagem que eu sou contra os americanos. Não sou contra os americanos, hein? Não sou. Eu só não sou inocente a ponto que, não, meu Deus, é super confiável, nossa senhora, maravilha, vamos que vamos. Agora que os Estados Unidos declarou guerra ao Alexandre de Moraes, ao Gilmar Mendes, vamos para cima, bicho. Tarcísio consegue fazer uma costura com os Estados Unidos, faz a ponte Alexandre de Moraes, Estados Unidos, meu, acabou. Deixa você com a brocha na mão. Deixa você com a brocha na mão. O problema de fazer essa ponte é que hoje Tarcísio é China, né, cara? Como é que você manda a China? Como é que você desfaz tudo que foi combinado com a China? O que foi assinado, negociado, Sabesp, não estou nem falando isso. Todos os compromissos não assinados. Hipoteticamente, não é o caso. Felizmente não é o caso. Imagina, a China deu dinheiro para alguém. Em outros países ela faz isso. Isso eu tenho como afirmar. Em outros países, o Partido Comunista Chinês corrompe, dá dinheiro, mas deixa documentado, porque eles não são burros. O chinês é um povo inteligente. Na hora que você pegou dinheiro, fez um contrato no exterior de swap cambial fraudado, comprou opções, imagina. A empresa que comprou a Sabesp chinesa, que está debaixo do guarda-chuva do Partido Comunista Chinês, tem um sócio oculto do offshore. Hein? Zero de chance. Não. Então o cara está na mão. Ele pode tentar fechar um acordo? Lógico que pode. Pode se costurar tudo? Pode, mas não é rápido. Mas se ele fechar, meu, flipa, muda. Não, Abraão, você está sendo maldoso. Jamais aconteceria isso, Abraão. Você está sendo muito... É o seu coração peludo. É dor de cotovelo, como é que é? Mágoa, dor de cotovelo, esqueci o nome. Inveja, dor de cotovelo e como é que é? Inveja, dor de cotovelo. Inveja e dor de cotovelo. Vamos ver se os Estados Unidos faria isso novamente? Continua a apresentação, por favor. Durante a Guerra do Golfo Pérsico, o Saddam teve duas guerras contra o Saddam. A primeira ele invadiu o Kuwait em 1990. E aí, ele colocou dinamite nos poços de petróleo do Kuwait. Se ele tivesse descido um pouco mais 500, 600 quilômetros pela costa e feito a mesma coisa nos poços de petróleo da Arábia Saudita, ele tinha colocado o mundo de joelhos. Faltou coragem. Faltou coragem. Aqui cortou. A hora que a gente passa para formatar aqui na apresentação, às vezes corta. Estimam-se em 250 mil iraquianos. Porque aqui a gente fala de morte, né? Foram 250 mil mortos no Boat People, 980 que conseguiram sobreviver. A gente não fala quem ficou aleijado, quem sofreu violência, qualquer tipo de violência, as mulheres, meninos, quem trabalhou anos como escravo. A gente não fala. Aqui, o Saddam matou 250 mil iraquianos ao longo desses anos aqui. Xiita, curdo, yazidi, com um detalhe. Você tinha mais ou menos 1,5 milhão de cristãos no Iraque. Cristãos de longuíssima data. E os cristãos sempre ficavam meio de olho, né? Porque, um xiita pode chegar e resolver converter na marra, expurgar, matar, sunita pode expurgar, matar, tá, ficava meio de olho. Quando Saddam chegou, ele pegou essa minoria cristã e utilizou essa minoria cristã como esse intermediário. Cobrava imposto, era segurança. Por quê? Porque, olha, comigo, você e a sua família estão seguros. Eu sou muçulmano, Saddam Hussein era sunita. Eu sou muçulmano, o Iraque é a maioria xiita. Eu sou muçulmano, mas comigo os cristãos estão em segurança, beleza?
mas me obedece. Não dá problema, não. Segurança, sim, é tudo relativo. Se tivesse uma mulher bonita cristã, ele pegava. Né? Ela é casada, é minha filha, não interessa. Mas não tinha, estava em segurança. O que acontece? Durante o regime do Saddam, não sofreram tanto quanto os outros. Quando o Saddam caiu, o pessoal veio com tudo. Mais do que isso, voltando, esquece o cristão que eu vou falar depois do cristão. Então o Saddam foi lá e invadiu, porque durante o governo dele, você tinha xiita no sul do Iraque que se rebelava, você tinha os curdos no norte do Iraque que se rebelavam. O Saddam ia lá, jogava arma química, matava por vez 5.000 pessoas. Aí, tem a guerra do Iraque, Estados Unidos dá um pau, Estados Unidos principalmente, outros países foram também, mas dá um pau só que ele para na fronteira, ele não invade o Iraque. Ele destrói o exército iraquiano, entra no Iraque, mas depois ele sai. Por que ele sai? O George Bush, pai, daquela época era o George Bush, pai. Ele foi aconselhado a não derrubar o Saddam Hussein, por quê? Porque o Saddam Hussein era inimigo do Irã. E sem o Saddam Hussein, ia faltar um amortecedor ali. Por quem que vai ficar amolando, enfrentando, escuriçando os xiitas do Irã? O Iraque ia se tornar muito instável. E ele foi aconselhado a se retirar e deixar. Quando ele entrou no Iraque, antes de se retirar, os xiitas no sul e os curdos no norte se rebelaram contra o Saddam Hussein. A hora que ele saiu, o Saddam foi lá com tudo, massacrou, matou, destruiu todo mundo. Na hora que estava invadido, entrou, falaram, agora vamos, xiitas, curdos, vamos com tudo. Os curdos do norte, é uma cultura muito, nunca fui para lá, não sei, é o que eu escuto, muito receptiva, tolerante, você não escuta falar de uma facção, na sua maioria, muçulmanos sunitas, mas você não escuta problema dos curdos. São 35 milhões de curdos, depois eu falarei sobre eles, espalhados em vários países e massacrados por esses países. É a maior nação sem um país. É a maior nação, um povo sem um país. Que eu saiba hoje. Põe a apresentação de novo. Então aí, Estados Unidos entrou no Iraque a primeira vez, vamos com tudo! Os caras foram. Quando eles falaram, vamos embora! Se rasgaram. Depois, na Guerra do Iraque. Na Guerra do Iraque, quando caiu o Saddam Hussein definitivamente, tinha 1,5 milhão de cristãos. Passaram o rodo nos caras. Estados Unidos, isso aqui não é problema meu. O que eu posso fazer? O que você quer que eu faça? Passaram o rodo nesses caras. Passaram o rodo nesses caras. Os cristãos iraquianos. A Guerra do Iraque foi com George Bush, filho. Depois. E agora? Agora você teve um movimento na Síria. Chegaram lá na Síria, falou, vamos pegar aqui, tirar o Assad, porque o Assad é xiita, Hezbollah, joga bomba para todo lado, está sempre envolvido em encrenca, a família dele controla a Síria, sei lá, há 60 anos. É aliado dos russos. Rússia, você mantém o porto aqui no Mar Mediterrâneo e pega o Assad. A gente não precisa matar. A Rússia segurou a bronca do Assad, mas o resto do pessoal que apoiava o Assad, se explodiu. Os alauítas, porque tinha alauíta, que o Assad é de uma família alauíta, que é uma religião, seria uma derivada do xiita, tá? Seria derivado, não é xiita, é derivado do xiita. E eles também são detonados. Então, o Assad, como ele não era sunita, ele falou, comigo aqui, cristão não vai ser bagunçado, alauíta não será bagunçado, fica de boa aqui comigo, tá bom? Tá bom, beleza. A Rússia tirou o Assad, mas não tirou todo o resto. E os Estados Unidos, e principalmente aqui foi a Turquia, né? A Turquia, o Erdogan referendou o Ahmed al-Shara.
Ahmed al-Sharaa, desculpa se eu estou pronunciando errado, Ahmed al-Sharaa. E o Trump já recebeu ele e perguntaram: o que você acha do Ahmed al-Sharaa? É um cara jovem e bonito, disse Trump ao se referir ao presidente. Isso aqui eu peguei, acho que a CNN, cara. Chamam o Ahmed al-Sharaa de presidente, Ahmed. O Trump, o que você achou? Jovem e bonito. Pô, vamos ver como é que é esse cara jovem e bonito. O detalhe, ele é bem alto, né, gozado, né? Esses caras todos são altos lá no Oriente Médio. A população não é tão alta. Mas esses caras todos é 1,90 m. O Bin Laden, 1,90 m. O Assad, antes dele, também tinha 1,90 m. Ele tem 1,90 m. Tudo cara alto, gozado, né? O Saddam era alto também. Antes de ser um cara jovem e bonito, ele, família síria, pai dele, mãe era professor, o pai, eu não lembro se era engenheiro, classe média alta, e daí ele, quando se torna um jovem, quando ele vira adulto, ele vai como voluntário lutar no Iraque e entra como voluntário na Al-Qaeda. E na Al-Qaeda ele sobe rapidamente, vira um cara numa posição alta, mesmo jovem, teve grande sucesso na Al-Qaeda. Até que ele é capturado por soldados americanos enquanto ele estava instalando explosivos para um atentado. Ficou preso mais de 5 anos, inclusive em Abu Ghraib, aquela prisão ali que deu escândalo de tortura e tal. Mas ficou preso em vários centros de detenção, ficou 5 anos preso. Quando soltaram, ele voltou para a Al-Qaeda. Foi recebido como herói. Ele é herói da Al-Qaeda. Voltou para lá e deram a missão dele estabelecer o braço da Al-Qaeda na Síria, onde ele teve muito sucesso. Em 2013, o Departamento de Estado dos Estados Unidos listou al-Sharaa como um líder terrorista mundial responsável por crimes de guerra, atentados terroristas, tem que depois cortou aqui, mas é atentado terrorista, massacre de minorias cristãs, drusas, xiitas, alauítas, porque ele é sunita, né? O Al-Qaeda é sunita. Matou todo mundo, cara. População, conversão forçada, tortura, violência sexual contra, né? Tudo completo, ficha completa, cara. O cara jovem, bonito, ele é um integrante da Al-Qaeda, assim, meu, completo, currículo, meu, top para a Al-Qaeda. O Eduardo Bolsonaro provavelmente vai buscar um pendrive dele, talvez até ganhe um relógio de ouro, um colarzinho de diamante. Olha aí, é ele aí no meio dos bonitos aí, ó, na Al-Qaeda, é ele, cara. É o Ahmed al-Sharaa lá, um inimigo aliado, um inimigo, e mudou aqui. O inimigo vira aliado e o feio fica bonito. É isso, olha como tá. Aí, feio pra dedéu, aí, feio pra dedéu. Eu, pro meu gosto, eu achei bem feio esse cara. Os caras do lado dele também, né, meu? Que a foto não tá precisa, mas acredita em mim. Gente muito feia. Ficou lindão, bonito, cara, bacana, legal, meu. Aí, ele numa primeira entrevista que ele deu, olha as datas, ele não é que não estamos falando de em 1998, estamos falando assim, 2015, 16, ele estava, meu, arrepiando. Aí nos últimos 4 anos ele começou continuou fazendo um monte de crime de guerra, hein? Mas ele deu criou a própria milícia, o próprio grupo dele, falou, não, continuou matando os outros, mas não, vamos aqui conversar, estou aberto ao diálogo. O Erdogan fez a ponte, passou, tirou a roupa de guerra, comprou um terno chique, bacana, rico, deu uma parada na barba, penteou o cabelo, tirou o turbante, tá mais fácil. Olha que ele, na primeira entrevista dele aqui, sei lá, com essa roupa dele aí, maluca, sei lá, quantas bombas tem, quantas bombas estão debaixo dele aí. Eles não se explodem, esses líderes não se explodem. Não tem um desses líderes que se explode. O que é mais fácil?
pegar um ministro do STF, que hoje está proibido de entrar nos Estados Unidos, e falar, beleza, agora virou amigo, é jovem bonito. Um cara desse aqui, ó. Hein? É de arrepiar, cara. Estados Unidos, para mudar, é de acordo com os interesses. Mostrou que acabou o problema, acabou o problema. Não existe a defesa da liberdade de expressão no Brasil. Existe a defesa da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O Brasil, cara, eles é um país corrupto, sempre bagunçado. Vai lá, vai para o Rio de Janeiro, vai lá, passeia lá na Amazônia, é bagunçado ali, cara. E agora, os Estados Unidos estão brigando com os ministros do STF. E eu te pergunto, vamos à rua falar, porque agora vamos que vamos! Uhul! Os Estados Unidos mandará exército, todos para a rua juntos! Se der ruim, se o negócio afundar, não der certo, de que lado do muro você acha que você está mais próximo? Do apartamento com piscina ou do barraco? Eu te pergunto, você é cientista ou engenheiro de foguetes espaciais? Não, né? Você é herdeiro de uma fortuna gigantesca ou de um grande complexo industrial? Também não, né? Ou você está mais para um boat people? Para ter que correr para o litoral e se jogar no mar? Não vai acontecer isso no Brasil, estou exagerando. Mas o que eu estou falando, presta atenção, toma cuidado. Os Estados Unidos é um país bom, é um país muito bom, principalmente para os americanos. Quer virar americano? Paga imposto, vai para lá, trabalha. Todo americano é predador? Não, na média. Eu diria que os americanos são muito bons, na média. O topo dos Estados Unidos não é tão corrupto e tão sujo quanto o Brasil. No Brasil seria muito pior. O Brasil seria muito pior. E eu não queria que vocês perdessem a esperança. Não perca a esperança. Nem sempre o mal vence. O que aconteceu com os curdos? Então, aqui é onde fica as maiores concentrações de curdos no mundo. Fica ali no Irã, no sudeste da Turquia, nesse pedacinho da Síria e no norte do Iraque. Essa é a bandeira curda. E eles conseguiram finalmente um pedacinho. Aí, quando o Iraque ficou bagunçado, eles conseguiram criar uma área autônoma, região autônoma do Kurdistão. Então, o norte do Iraque é controlado por eles. E aí, no norte do Iraque, eles não são mais massacrados, não são mais exterminados, não são mais varridos, não são mais destruídos, não são mais violentados, violentadas, nem os curdos sunitas, muçulmanos, nem os curdos yazidis, que é outra religião. As mulheres levam uma vida relativamente normal, né? Lutam, inclusive, elas vão lutar contra os guerrilheiros, os terroristas sunitas, vão lá. Então, e eles acreditam que se forem mortos por uma mulher é muito degradante, eles não entram no paraíso, porque para o terrorista, se ele morrer, ele vai para o paraíso com 40 virgens eternas, rios de leite, não sei o que lá, tem um monte de loucura lá que eles acreditam, mas se uma mulher te matar, você não vai, elas vão como sniper na frente de batalha, então tá à disposição, hoje no YouTube você pode ver, tá? E eles conseguiram finalmente um pedacinho de terra ali, essa área vermelhinha aqui no mapa grande é deles, tá? E eu espero que os drusos também consigam um pedaço de terra agora. Você tem 2 milhões, não são 35 milhões, mas eles merecem um pedaço de terra, para eles poderem criar os filhos, os netos deles, de acordo com os valores deles, com os ideais deles, segurança, sem serem alucinados, violados, etc. e tal. Então, eu gostaria que, assim como os curdos aparentemente conseguiram um pedacinho de terra para chamar de seu, deveria ser maior, deveriam pegar a área que eles ocupam, o território que eles ocupam. Tem 2 milhões de drusos que não têm
território, um país, e eles dependem de outros povos e nações. Eu mostrei na última apresentação, né? Essa é a região onde hoje eles têm uma certa autonomia. Os drusos se concentram ali na região de Golã. Em Israel tem uns 10% desses 2 milhões, 10% está em Israel. E em Israel eles estão totalmente integrados. Inclusive, eles pressionaram para Israel, vocês têm que defender os nossas famílias, primo, tio que mora do outro lado aqui, cara. Essa região é pequena, então quando você fala assim, é como você tem, Vale do Paraíba, atravessou a fronteira do Rio de Janeiro, Barra Mansa, cara. Você mora, a sua família ali de sei lá, putz, me fugiu agora, eu ia falar São José dos Campos, ponto. Eu ia falar outro nome, tudo bem, São José. Você mora em São José dos Campos, você tem uma família ali em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, cara, com certeza. Entendeu? O curdo, a distância é essa, cara. O curdo, ele pressionou, tinha os líderes de Israel estavam falando, nós iremos ajudar, tem no YouTube, dá para ver, não vão, porque eles foram voluntariamente, eles estavam indo, assim, não estavam indo na forma de exército, eles estavam indo voluntariamente lutar lá, não vai que vocês vão te matar, a gente vai segurar a bronca. Por quê? Porque o jovem, o homem alto, bonito e legal, o novo amigo do Trump, cara, tá fazendo o que ele sempre fez, tá matando os drusos, cara. Resolveu matar drusos. Aqui eu já mostrei o mapa, né? Esse era o mapa do que a França pegou do Império Otomano e era para ter sido criado um Estado druso, criou-se o Estado cristão, que é o Líbano, deveriam ter criado um Estado alauíta e mais 2 estados, o Estado de Damasco e de Alepo, né? Mas, enfim. Eu acredito que deveria ter um Estado para os alauítas e um Estado para os drusos, assim como para os palestinos também. Tá? Mas se você... Veja, tem muito mais druso do que Cisjordânia. Tem muito mais druso do que a gente... Matou-se agora, nessa última investida ali, mataram 1.000 drusos. 1.000 drusos. 1.000 drusos. Agora, Abraão, mas 1.000? Uma população de 2 milhões, cara, eles são 100 vezes menor que o Brasil. 1.000 drusos é como matar 100.000 brasileiros, cara. 2 milhões, 200 milhões. 1.000, 100.000. Se matasse assim, ó, em 5 dias, 4 dias mataram 100.000 brasileiros, cara. Não é pouca gente. Aí o que aconteceu? Israel foi lá, bombardeou, destruiu, estraçalhou. Aí o cara parou e tá com cessar-fogo, né? Tá com cessar-fogo. Hoje não teve tiro, morte, parar. Por quê? Porque foi o cara. Aqui é o CNN. Você vê que a CNN de esquerda não é pró-Israel. O envolvimento do governo da Síria nos conflitos ali da área dos curdos foi o gatilho para que Israel fizesse ataques aéreos em Damasco na quarta-feira. Israel, que desde o início ataca a Síria, desde a queda do regime do Assad, ataca a Síria, disse que o ataque a Damasco era para proteger os drusos. Os ministros de Israel também salientaram que não confiam no novo governo da Síria, que é dominado por extremistas sunitas. Aqui eu estou falando sunita, cara, mas é importante. Tem sunita que é super tranquilo. Se você for para Istambul, você vai conhecer o cara é sunita, o cara, ok, vida normal. No Brasil, meus filhos eram amigos de uma família que eu acredito que era xiita. Eu nunca nem perguntei. A mãe era pesquisadora da USP, professora da USP, alta. O pai é médico. Pelos nomes dos filhos, eu presumo que eles eram xiitas, mas eu nunca nem fui perguntar por quê.
Eu sabia que eles eram muçulmanos, com certeza. Mas eu não frequentava a casa, não tinha problema. Xiita. Os iranianos, na sua maioria, são xiitas. Mas eu não pergunto, a amiga iraniana da minha filha, ela fala, eu sou persa, eu não sou iraniana. Ela é provavelmente xiita, mas eu nem pergunto, porque você não chega a ser diferente. Não chega a ser diferente. E você? Talvez não tenha árvore de Natal em dezembro, tá? Provavelmente não tem árvore de Natal em dezembro. Mas, cara, no dia a dia, no convívio, não dá gap. Agora, tem muito extremista. E o apoio das populações aos extremistas é grande. Falar que é um pequeno grupo de extremistas é mentira. Tem muita gente que e muita gente que apoia. Na população local ali, metade apoia. Acha ok. Mas tem muita gente que não apoia. Muita gente não apoia. Então, eu não queria que vocês... sunita, então, é o problema. Então, xiita é o problema. O druso é o problema. O alaíta é o problema. Não. O problema é o cara ruim, cara. O problema é o cara ruim. Quando você pega uma religião que prega o amor, o perdão, a compaixão, é mais fácil que o cara ruim seja contido do que numa religião mais dura. Uma religião que fala, não, ao infiel o fio da espada. É isso. Mas você encontra gente muito boa em todos os lados. Era isso que eu queria passar para vocês. Tá bom? E para finalizar, põe o último slide. Então vamos agora ficar do lado dos Estados Unidos. Sim, a princípio, entre a China e Estados Unidos, contra a parede, se for obrigado, acho que Estados Unidos. Acho que um líder do Brasil deveria buscar uma neutralidade, principalmente nessa fase da guerra. E, como um país, uma nação que eu defendo que tenha valores humanos, ficar aberto a receber refugiados, principalmente os de qualidade. Principalmente refugiados de qualidade. Nesse período aí que teve de convulsão no Oriente Médio, tinha um monte de gente super qualificada. Um monte de gente. Um país como o Brasil receber 500 mil refugiados, engenheiro, contador, gente médico, dentista, comerciante, artesão, encosta um barco ali, cara, aí, põe para dentro. 500 mil, espalha pelo Brasil, cara. É bom, não é ruim. Eu acredito que o Brasil deve ser um país humano que receba refugiados, dentro do que for possível também, mas receba. E nessa fase da guerra, ficar com uma distância de segurança, pô. É como briga. Você está num ambiente ali, você não sabe o que está acontecendo, cara, começou dois, pô, dá um passe, vê aí. De repente voa a garrafa, voa a mesa, cadeira. Não sei o que está acontecendo, não sei quem tem razão, quem não tem. Acho que é aquele cara lá que tem uma tatuagem na cara, tá com piercing, tá gritando, camisa do Corinthians. Mas de repente foi o coxinha que foi lá, passou a mão no bumbum do outro e o outro tá reagindo. Não sei ainda. No cheiro, pô, acho que aquele lá é o criminoso. Mas vamos esperar para ver, tá voando cadeira, cara. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, hein? Eu não sou uma pessoa de ficar fora de um confronto. Mas o presidente do Brasil, nesse momento, deveria buscar uma distância segura. Manter os valores, seus princípios e a soberania do país. Minha opinião. Na briga do rochedo contra o mar, quem sai perdendo é o marisco. E você não é um marisco. Você é um faroleiro. Você é um guerreiro. Tá? Não precisa ter medo. Tem que saber que é perigoso, olhar e explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é rochedo, isso aqui é tempestade. Vai sair para lá, vai se arrebentar. E se tiver uma criança se afogando ali, beleza, aí vamos tentar resgatar. Mas ficar dando sopa lá fora, tá louco? Entra dentro do farol. Tá bom? Era isso. Beleza? Uma horinha. Falei o que eu tinha para falar. Beleza, Abraham. Tem algumas outras coisas aqui que você disse que queria comentar?
Vamos comentar na live que a gente corta e já solta amanhã para o público. E aí as perguntas a gente faz no fechado, beleza? Beleza. Você mandou 2 matérias aqui. Não, essas Essa... 2 matérias só para você saber. Não precisa, não. São declarações do Eduardo Bolsonaro, mas eu não achei tão relevante. Achei. Tá tendo uns chiliques aí, não estou vendo nada demais, não. Tá. Então eu só vou fazer um jabá nosso aqui, porque uns 10 dias atrás, no dia, né, do Tarifa, acho que foi na quinta, na É sexta, verdade. a gente fez aqui, mostrou o movimento de dólar, né? Movimento do que acontece nos mercados. Foi E você aí que foi você que chamou atenção. Foi você. Isso daí foi teu. Parabéns. aí a AGU descobriu ontem que rolou isso. Olha aí, só 10 dias depois do Vai Entrar Sem Filtro. Então, pessoal, você vê que a gente aqui talvez não seja tão maluco assim, né? Então, ó, aí saiu no Jornal Nacional na sexta, uma semana depois, né? Com aquela redação inteira deles lá. E aqui a redação somos nós, né? É isso Né, aí. Alan? Sabe por que a Globo reclamou? Porque Ah, foi provavelmente com informação que veio lá dos Estados Unidos. Então eles não tiveram acesso. Porque, pô, eu já soube no passado suspeitas de movimentações como essas, onde a Globo, ó, quietinha. então, Como como eles foram os bobos dessa vez, né? e pô, acho que se o cara abre uma Bloomberg na frente dele, não sabe o que fazer. Aí a gente que já é mais. Você já tinha Bloomberg já quando você estava no mercado? Já, né? Já tinha É que você é Bloomberg. da época, você é da época Eu sou da época do do. broadcast, tinha broadcast para informações no Brasil e tinha Bloomberg para as informações de fora. É, o Abraão, ele é um pouco vintage, né? Ele ligava para Mas eu sou comprar, da época do comprar. pregão físico. Eu sou da época Então. do pregão físico, não era eletrônico. Você era liquidante, né, Abraão? Liquidante? Liquidante, fui liquidante. Que pegava a ordem e levava lá Não, ali e. era o auxiliar de pregão. Auxiliar de pregão, eu não fui auxiliar de pregão. Eu era liquidante no banco. É tipo um office bucho, um office boy para coisa séria. Coisa tipo, quando tinha o leilão do Banco Central, você tinha que levar a proposta física, impressa. Entendeu? Uhum. E era uma corrida, você chamava corrida do Banco Central, você ia correndo até lá. Era corrida mesmo, para valer. Mas isso uma outra vez. Uma vez eu arranquei uma mulher dentro do orelhão, cara, para poder ligar para o banco para saber qual proposta entregar. Loucura, um monte de loucura. Não Uma tinha senhora, não celular. foi uma mulher, uma senhora. Eu falei, emergência, bati o telefone, liguei, falei, qual a proposta, pô? Porque eles me davam aquele tijolão, era um tijolo mesmo, o tamanho disso aqui, de telefone, só que, meu, durava a bateria da. Não, liga daqui a pouco, caiu. Aí, pô, qual a proposta, cara? Daí eu bati, qual a proposta? Aí eu falei, 3. Entreguei, aí eu voltei para mim, me desculpa, tá aqui, ó, era uma emergência. Porque a mulher tava lá, então, 2 bolos, fermento. Como é que tá a tia Maria? Como é que tá Falei, o não, Zezinho? era. Eu peguei já o Marcal, Abraão. Deixa a proposta lá programada, vender, Não, vender. era físico, as coisas eram físicas, fisicamente você. Eu Essa história, sou essa corrida Nutella. do Banco Central, onde eu conto. É Eu sou surreal, cara. Nutella. E tenho testemunha. Eu tenho testemunha, porque era a minha última vez que eu fazia essa corrida, que eu tinha sido finalmente promovido a trainee, e aí eu estava treinando um outro cara para ficar no meu lugar, e ele achou que era piada, que aquilo que a gente estava falando, porque a gente realmente corria, mas corria feito animal. E aí ele olhou, assim, quando eu entreguei e tal, ele olhava, ele não acreditava que era da selvagem, que a primeira corrida chamava Corrida do Banco Central. A primeira corrida foi surreal, a primeira corrida dele, a minha. Tinha umas que eram mais tranquilas, tinha outras que eram mais horrorosas, né? E você de social, camisa e calça, sapato. Cara, meu, se você perdesse uma. Eu te podia contar, meu, se você perdesse a corrida do Banco Central, você perdia emprego, cara. Fácil. Vamos lá?
Vamos Toda lá, semana então. tinha pelo menos uma. Um dia a gente faz um farol aqui só para contar curiosidades. Se quiser, podemos até contar lá no Esquenta, lá, semana que vem. É com vocês. Beleza. Então é isso aí, galera. Mais alguma coisa que você queira falar para a live aberta? Não, teve alguns comentários que eu queria ver, que eu achei pertinente. Eu comecei a ver agora, aqui, ó. Mas para comentar no aberto ou a gente fecha já? Então pode ser aqui, ó. Se você clicar no comentário, ele aparece aí na tela, hein? Deixa eu ver aqui, professor, cada povo deve procurar. Não, teve um que foi o Belardinucci, eu acho, que fez. Eu separei as perguntas. O Bernardo Lucci fez, eu acho. Eu acho que foi o Bernardo Lucci. Era sobre o que? Você lembra? Mais ou menos? Era a questão do apoio dos muçulmanos. Sim, hoje, no mundo islâmico, um percentual grande da população local apoia, tá? Não é apenas 5%, não. Tem lá os 3, 5% que, pega em arma. Mas você tem, aqui, ó. Lembrei aqui, pronto. Então não foi esse, mas eu vou falar desse aí também importante, que ele falou uma coisa legal. Tem vários exemplos desses, né? Mas do terrorismo, do apoio do terrorismo, tem pesquisas de opinião que são feitas nesse país perguntando se é a favor do terrorista, não. Quando caíram as Torres Gêmeas, cara, muita gente nos países muçulmanos estava apoiando o atentado. Muita gente, muita gente. Porém, tinha 20% que era contra. 20%, cada 5, cara que é contra. 80% a favor, 80% a favor, 20% não é. Todo brasileiro é bolsonarista ou é lulista. Não é verdade. Entendeu? Todo brasileiro vai querer furar a fila se ele puder ou degustar um produtinho. Não é verdade. Não é todo. Tem muito. Tem muito. Todo brasileiro vai pegar. Sim, então, tem muito americano que também rouba. Se puder, rouba. Então é verdade. Então, não sei agora quem fez. Aqui, ó. Foi o Clodoaldo, achei. Para mim, foi o Clodoaldo. Para mim, todo muçulmano moderado é cúmplice dos radicais. Se não fosse, eles já teriam erradicado o terrorismo islâmico. Eu diria o seguinte: tem um percentual considerável de muçulmanos que são, você sentar aqui com ele, cara, é a mesma coisa. Talvez ele não beba álcool, mas tranquilaço. Tranquilaço. Gente boa você vai encontrar em todo lado. E você tem que tentar olhar a pessoa pelo histórico, pela vida, porque eu não quero brigar com todo mundo, não quero destruir, enfrentar. Se der para conversar, explicar, entender o outro lado, o que a outra pessoa quer? Não, ela quer te destruir. Aí não dá para conversar. Tem um percentual, 3%, que está, se puder, mata você, me mata hoje. E tem um percentual, sei lá, 40, 10, 60, depende do país, que apoia esses malucos. Depende do país. Agora, se der para esvaziar, se der para diminuir, se der para explicar, se der para mostrar para a pessoa. Entendeu? Eu acho que tá aqui, ó, o braço está estendido. Eu, com esse meu nome, eu sou um para-raio de antissemita. Raio de antissemita. E tem vários tipos de antissemita. Tem vários tipos. Vocês mesmos aqui agora veem. Isso aí que eu mostrei, ó, é o cristão ali no Iraque, é o judeu da Europa. O chinês ali do Sudeste Asiático é o judeu da Europa. Tem um monte de casos que... Hoje eu falaria sobre esse tipo de situação. O que acontece com os brasileiros se eles perderem o país deles? O que acontece conosco? Ou você se integra em outro país, ou você vai ser um marginal sem pátria. Marginal porque você fica à margem, não que você vai virar um bandido. E é ruim. Tem vários povos, tem várias famílias que estão nessa situação pelo mundo. Então, assim, pelo meu nome, em função do meu nome, ao longo da vida, desde pequeno, para-raio, o cara vem com ódio, fala, o que está acontecendo? Eu tenho que entender o que é. Tem o antissemita que é descendente de alemão, esse é o nacional-socialista, encontrei muito no Brasil, na minha época, antigamente, quando tinha ainda, um cara neto de um major da SS, estava em São Paulo foi onde mais recebeu.
Pô, o Mengele morreu aí perto de você. Morreu aqui, no litoral norte de São Paulo, na praia, teve um derrame. Um monte, foi trabalhar na Volkswagen, foi trabalhar nas empresas alemãs, um monte. E tinha os netos escutavam, beleza, cara, você tem que brigar, tem. Não, vamos entender, porra, o que está acontecendo? Às vezes o cara cresceu no ódio. Mostrar que, na verdade, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, vamos brigar. O cara é petista, porque, o avô dele, o pai dele e tal, bicho, abre o olho aqui, ó. Aqui, ó. O cara, pô, é verdade. Muda. Né? Então, eu acredito que você, se puder, deve ser um pouco generoso, mesmo com quem tem visões ruins do mundo. E eu diria que eu encontrei muitos muçulmanos que não apoiam o terrorismo. Então, eu estou dando o meu testemunho. Eu encontrei muitos muçulmanos ao longo da vida que, pô, porque com o meu nome, o cara automaticamente ele pensa que eu sou judeu. Se com o meu nome o cara me trata bem, ele não é radical, cara. E veja, para o radical, cristão e judeu, cara, a diferença, assim, ó, é que Abraão vai entrar e a cereja no bolo, cara, mas ali na praia mata todo mundo. Vamos cortar a cabeça desses caras aqui, vamos. Cortou, cara. Ah, mano, deixa o Abraão vai entrar por último, porque ele é judeu, cara, entendeu? Mas eu não sou batizado também, então tanto faz, entendeu? Ah, que pena, ele foi batizado cristão, cara, que pena. Não, minha mãe não é, minha mãe é católica. Ah, que pena. A gente ia cortar o seu pescoço com um cortador de unha. Cortou com a faquinha de cozinha lá, os outros. De rocambole. Entendeu? Porra, é isso, cara. É isso. Mas eu encontrei muito. E, pô, você tá errado se não for receptivo a boas pessoas do outro lado. Você tá. Essa é a minha opinião. Tá bom? Esse é o meu testemunho. Encontrei gente boa em vários ambientes errados. Encontrei gente boa no meio de famílias erradas. Encontrei gente boa no meio de grupos errados. Errado assim, ladrão, vagabundo, tudo que puder imaginar. É gente boa, acontece, e aí? Não. O cara, tá lá. O caminho é esse, vem. Vamos embora. Vamos lá? Não seja preconceituoso demais. Você pode ser um pouco, mas muito não. O preconceito é assim, pô, você está andando na rua à noite, um lugar perigoso, e você vê um vulto de longe. Aí você vê chegando, é uma mulher. Você fica menos preocupado que se for homem. Ah, mas é um preconceito. Porque a mulher não pode ser tão perigosa quanto o homem. Porque o homem é mais perigoso que a mulher. A chance de alguém te assaltar sendo homem é muito maior do que sendo mulher. Não é? Aí vai chegando mais perto, é um homem, beleza. Opa! Aí é um negro de 2 metros de altura. Aí você vê que ele está de óculos. Aí você fica tranquilo, pô, de óculos, meu. Quantas vezes alguém é assaltado por alguém que usa óculos? É difícil. O cara está de óculos e está com uma Bíblia debaixo do braço. E com guarda-chuva na outra mão. Cara, eu relaxei. Então, um preconceito é um pré-julgamento. Então, se fazer um pré-julgamento, ok. Agora, você não pode ser fazer preconceito raivoso. É isso que eu acho que... Esse que é o problema, um preconceito raivoso. Tenho raiva, ódio. Raiva. O do Bolsonaro eu não tenho um preconceito, agora é um conceito feito que eu tenho dele e da família dele. É um conceito, é um pós-conceito, não é um preconceito, é um pós-conceito. Tá bom? Vamos lá? E o outro do Bernardo Nunes também que eu comecei, que eu achei bem relevante. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai tudo para aberto, tá? Isso aqui não são as perguntas ainda. Tudo bem. E o Bernard Lute, ele aqui, lembramos que o Osama recebeu apoio dos Estados Unidos no Afeganistão. Recebeu muito bem lembrado, Bernard Lute. E, inclusive, se você lembrar,
no Rambo 3, no final do Rambo 3, que o Afeganistão estava ocupado, tinha sido ocupado pela União Soviética comunista. E os Estados Unidos deu grana para os talibãs, um lote de grana, treinamento. E o Rambo vai lutar junto com os talibãs contra os soviéticos, contra os comunistas. E no final do Rambo 3 aparece aos talibãs, heróis destemidos, corajosos, que lutam pela liberdade, pela defesa do seu povo. Muda, tá bom? Beleza, podemos para as perguntas? Vamos. Beleza, agradecer, falar para o pessoal deixar o like aí para a gente saber quantas pessoas vieram, né? Estão aqui e as que virão. Lembrando que amanhã tudo que foi dito até aqui estará público. Agora a gente pode soltar os cachorros um pouquinho mais. Beleza, então Bruno? agora já não está mais sendo transmitido? Não, está sendo transmitido, mas vai eu ser vou gravado, não será gravado, beleza. Não será gravado para os membros, mas não será público, né? Ah, entendi. O que eu vou soltar aberto no canal é só o que está até aqui.